nome de Jesus, nós te adoramos, exaltamos a Ti neste lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quantos podem dizer amém? Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: liberto. Vamos falar bem alto, fala comigo assim: liberto para fazer a diferença. Nesse culto de libertação, irmãos, eu quero trazer uma palavra para a minha vida e para a tua vida. E eu queria que você absorvesse bem o que vai ser pregado aqui nessa noite, pois eu tenho certeza que o que Deus tem para ti nessa noite é algo extraordinário da parte de Deus. Sabe, irmãos, nós pecamos muito quando a gente vem na igreja e não absorvemos o que o Senhor tem falado sobre o altar da igreja, porque o pastor tem sido usado, tem sido um instrumento de Deus para abençoar a vida dos irmãos, e muitas vezes a gente não aproveita a oportunidade de sair abençoado desse ambiente maravilhoso. Eu queria que você falasse comigo nessa noite. Fala comigo assim: dê o que der. Fala comigo: dê o que der, eu não sairei desse lugar sem a minha bênção. Quem quer receber uma bênção nessa noite diz amém. Deus tem vitória para a tua vida. Irmãos, quando eu falar assim algo que Deus tem para a tua vida, levanta a tua mão e fala assim: eu tomo posse no nome de Jesus. Deus tem vitória para a tua vida nessa noite. E você que não levanta a mão vai sair daqui sem a bênção. Porque o culto, irmão, ele é para trabalhar a nossa fé. O culto, ele é pregado aqui na igreja, ele é preparado para preparar nós, o nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós chegamos na igreja, de repente a gente chega cabisbaixo, angustiado, oprimido, e o culto é para arrancar de você toda tristeza e arrancar de você toda angústia e te fazer um vitorioso em nome de Jesus. Eu quero pregar nessa noite sobre a história de um homem, e esse homem teve um passado que nem eu e nem você, eu acredito, que teve um passado tão triste como o passado desse homem. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, conta a história de um homem que estava possesso de demônios, possesso de legiões. E a Bíblia diz que aquele homem, ele estava tão possesso, que aonde ele chegava, ele botava as pessoas para correr. A Bíblia diz que aquele homem estava aterrorizando aquele lugar, de tão feroz que aquele homem estava possesso de demônios. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, a Bíblia é clara em dizer que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. E não é diferente quando o diabo chega na vida de alguém. Ele veio para matar, roubar e destruir. Um dia eu cheguei numa igreja, pastor, e eu fiquei em dúvida. E eu perguntei para o povo da igreja qual era o nome certo. Qual era o certo dizer? Roubar ou roubar? E a metade dos irmãos falaram que era roubar, e a metade do outro povo disse que era roubar. E eu disse para eles assim: não, o certo é você deixar lá e não pegar. Amém, irmãos? O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse que veio para dar vida e vida com abundância.
Observa aqui nesse texto, eu quero que você marque na sua Bíblia, para você estudar um pouco essa história lá na sua casa, para você entender que tudo que foi pregado aqui nesse altar está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo entra na vida daquele homem e escraviza a história daquele homem, ao ponto de levar aquele homem para o mato para fazer ele se alimentar de porcaria, para fazer ele se alimentar de tudo aquilo que nós temos nojo. Ele estava se alimentando. Sabe por quê, irmãos? Porque quem não serve ao Senhor é escravo de Satanás. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Tem gente que não gosta, se sente ofendido. Tem gente que se sente ofendido quando a gente fala que quem serve a Deus vai para o céu e quem não serve já está condenado. Tem gente que não gosta. Mas para falar a verdade, irmãos, a palavra de Deus, ela não veio para te agradar. A palavra de Deus, ela não veio somente para te deixar feliz, porque a palavra de Deus, sendo verdadeira, muitas vezes elas vai nos confrontar. E você vai entender que eu só estou começando. Você vai entender como a palavra de Deus, ela veio para confrontar. Nesse texto, a Bíblia diz que o homem que estava possesso de demônios estava sendo humilhado, escravizado. Jesus estava passando naquela cidade, naquela região de Gadara. E quando Jesus estava passando, aquele demônio que estava dentro daquele homem chega diante de Jesus. E quando Jesus encontra aquele homem que estava endemoniado, Jesus encontra ali uma vida que estava perdida na mão do Satanás. Talvez quando eu falo isso, irmãos, você vai lembrar de algum tempo atrás na sua vida, aonde você estava sendo escravizado por Satanás, mas você teve um encontro com a presença e com a palavra de Deus. E você vai entender que quando a gente tem um encontro com a presença de Deus, a nossa vida não é mais a mesma. Se nós dissemos que encontramos Jesus e a nossa vida continua a mesma, eu provo para você que você nunca teve um encontro com Jesus. Porque Jesus, ele tem uma responsabilidade de transformar a vida daquele que encontra com ele. Quem está entendendo diz amém. Fala comigo assim: eu estou transformado. Fala assim: porque eu tive um encontro com a presença de Deus. Você vai entender, irmãos. Olhando para o texto, a Bíblia diz que aquele homem chega diante de Jesus, e os demônios que estavam dentro daquele homem olha para Jesus diante dele e fala para ele assim: o que é que tu veio fazer aqui, Jesus, filho de Deus? Veio aqui me atormentar antes do tempo? Uma coisa, presta atenção, pastor. Por que naquele momento o demônio olha para Jesus e fala assim: por que tu apareceu antes do tempo? Porque aquele demônio tinha um objetivo. Quem está entendendo diz amém. Demônios olharam para Jesus e falou assim: por que tu apareceu antes do tempo? Porque ele estava dizendo: agora que o Senhor apareceu, não tem como eu cumprir o meu objetivo. Não tem como eu realizar o que eu estava querendo fazer com esse homem. Porque o objetivo de Satanás não era deixar aquele homem doido. O objetivo de Satanás não era apenas humilhar aquele homem, mas era levar aquele homem à sepultura, a acabar com a vida daquele homem. Mas Jesus apareceu. E quando Jesus aparece, irmão, algo novo precisa acontecer. Sabe por que você está aqui nessa noite?
Porque algo novo aconteceu na tua vida. Sabe por que hoje você está liberto e está ouvindo a palavra de Deus? Porque você teve um encontro com aquele que pode transformar vidas. Você teve um encontro com aquele que pode mudar história. O Senhor teve um encontro contigo e por causa desse encontro você está aqui nessa noite. Porque o diabo veio para matar aquele homem. Mas agora Jesus olha para aquele homem com um olhar de misericórdia. E algo me chama a atenção, irmãos. É quando aquele homem começa a receber uma transformação de vida. Aquele homem começa a receber algo da parte de Deus na vida dele. E os demônios que estavam na vida daquele homem para matar, os demônios que estavam na vida daquele homem para destruir, saem. Porque quando Jesus chega no ambiente, Satanás tem que correr. Porque quando a presença de Jesus chega em algum lugar, Satanás precisa bater em retirada. Sabe por que a tua casa é abençoada? Sabe por que o teu lar é abençoado? Sabe por que na tua casa tem paz? Porque você convidou a presença de Deus para estar lá dentro. Sabe, querido, melhor que ter dinheiro, melhor que ter fama, melhor que ter status, é você ter a presença de Deus. Se for aplaudir, aplaude de verdade, irmãos. Se for aplaudir, aplaude de verdade, irmãos. Você não está aplaudindo para mim não, irmão. Tudo que você fizer aqui é para a glória de Deus. Aqui não tem estrela aqui no altar aqui não, irmão. Aqui não tem popstar para chegar aqui e querer se aparecer não. Tudo que acontece aqui é para a glória de Deus. Se eu mandar você gritar, você vai gritar para a glória de Deus. Se eu mandar você pular, você vai pular para a glória de Deus. Se eu mandar você glorificar, você vai glorificar para a glória de Deus. E foi para a glória de Deus que aquele homem foi liberto. Mas como eu disse no primeiro, nas minhas primeiras palavras, eu disse: liberto para fazer o quê? Para fazer o quê, irmãos? Como que eu falei no começo? Liberto para fazer a diferença. Fala comigo assim: liberto para fazer a diferença. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus liberta aquele homem da escravidão, das mãos de Satanás. Ele liberta aquele homem. E quando ele liberta aquele homem, pastor, aquele homem cheio de gratidão. E para quem conhece esse texto, a Bíblia diz que os demônios que estavam na vida daquele homem, eles saíram daquele homem e entraram na manada de porcos, outros no despenheiro, outros nos abismos, e os porcos daquela época sumiram. E o dono, os fazendeiros, os proprietários, donos daqueles porcos, se reuniram e foram aonde Jesus estava. E não estava feliz, irmão. Os fazendeiros daquela época foram até Jesus não porque estava feliz, não por causa que um homem foi liberto, não por causa que um homem recebeu a libertação, mas por causa que os porcos deles tinham sumido e eles tinham ganhado um prejuízo. Agora olha para mim, irmãos. E a Bíblia diz que aqueles fazendeiros chegam diante de Jesus e falam para Jesus se retirar dali, pastor. Eles falam para Jesus: olha, você está causando muito alvoroço aqui, eu quero que tu saia daqui. E Jesus, irmão, se tem uma coisa que Jesus é,
Ele é obediente, irmão. Jesus é obediente. Se você convidar Ele para entrar na tua casa, Ele vai entrar. Se você convidar Ele para entrar no teu serviço, Ele vai entrar. Mas se você fechar as portas, Ele não entra. Se você rejeitar a presença dEle, Ele não fica. Tem alguém aí que quer a presença de Deus? E aqueles homens falaram para Jesus: saia daqui. E Jesus vira as costas. Só que aquele homem estava liberto já. Jesus tinha libertado a vida daquele cidadão. Jesus tinha libertado a vida daquele senhor. Mas Jesus estava recebendo uma ordem para ir embora. E quando ele recebe a ordem para ir embora, Jesus vira as costas e está indo embora, porque as pessoas não aceitaram Jesus ali. Só que é algo interessante, irmãos, e eu queria frisar muito isso hoje aqui. Eu queria frisar muito isso nessa igreja. Aquele homem que estava sendo liberto, que já estava liberto, para a glória de Deus, que era um homem que estava vivendo nas garras de Satanás, agora ele tem um pastor. O seu pastor intercedeu por ele e ele foi liberto. Agora ele não tem mais livre-arbítrio, porque ele tem alguém para lhe orientar. Ele tem alguém para ensinar o caminho e o que devemos fazer. Agora olha aqui para mim, irmãos. Aquele endemoniado estava ali e o povo estava mandando Jesus embora. Quem está entendendo diz amém. Jesus estava para ir embora, aquele homem estava liberto e o povo queria que ele saísse dali. E ele vai saindo, pastor. Mas quando Jesus vira as costas para ir embora, ele ouve um grito. E ele ouve alguém gritar atrás dele. E aquele homem que tinha sido liberto, irmãos, aquele homem que agora estava liberto, estava gritando: Jesus! Jesus olha para trás. E quando Jesus olha para trás, irmãos, aquele homem que estava liberto, fala comigo, liberto. Fala mais alto, liberto. Aquele homem que estava liberto, fala: Jesus, deixa eu ir contigo. Espera aí, irmãos. Agorinha aquele homem estava endemoniado. Agorinha aquele homem estava possesso. Jesus libertou. E agora ele reconhece o que Deus é na vida dele. Ele reconhece a grandeza que o Senhor Jesus representava para ele. E agora ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, se esse povo não te aceita aqui, me leva contigo. Só que aí acontece algo inesperado, pastor. O que acontece? Pergunta para mim, o que, pastor? Eu só vou falar se a igreja perguntar. Fala comigo, o que, pastor? Jesus olha para aquele homem que estava liberto e fala para ele assim: eu não quero que tu venha comigo não. Olha aqui, irmão. Jesus olha para aquele homem que estava liberto, fala para ele assim: eu não quero que tu venha comigo. Eu não quero. Se eles não me aceitam, eu vou embora. Se esse povo não aceita eu nesse lugar, eu vou embora. Mas eu vou deixar um discípulo aqui. Olha aqui, irmão. Jesus estava dizendo: eles não me aceitam aqui, eu não sou daqui e eu não vim para ficar, mas você é daí. Você, eles vão ter que engolir.
Mas a vontade daquele homem era ir com Jesus. Mas Jesus virou para ele e falou assim: fica e prega. Fica e prega. Quem foi que falou para ele ficar e pregar? Fala comigo assim: o pastor dele. Fala mais alto: o pastor dele. Quem tem pastor precisa se orientar com ele. Crente que não tem pastor é bode. Aquele homem saiu da garra de Satanás. Jesus libertou. E agora aquele homem virou para aquele povo e disse assim: agora eu tenho um pastor. Agora eu tenho alguém para me orientar. E por causa disso, irmão, por causa da obediência, fala para o teu irmão aí, fala para ele, fala assim: obediência gera bênção. Fala para ele ouvir, fala assim: obediência gera bênção. Agora olha para mim, aquele homem que estava endemoniado, ouve Jesus dizendo para ele: fica e prega a palavra. A Bíblia diz, irmão, aqui nesse texto, que Gadarenos era rodeado de 10 cidades, Decápolis, 10 cidades. E a Bíblia diz que através daquele homem, todos aqueles 10 cidades foram evangelizadas e salva para a glória de Deus. De demoniado para um dos maiores pregadores que a história já viu. De escravizado para um pregador da palavra de Deus. Quando reconheceu que tinha um pastor, quando reconheceu que precisava seguir ordem. Sabe qual é o maior problema de hoje, irmão? É que os crentes não querem obedecer pastor. Os crentes não se sujeitam à voz profética que o pastor sente sobre a vida dele. E por causa disso, tem muitos descendo da sepultura e não sabem por quê. Prefere viver sendo escravizado pelo diabo. Mas Deus tem um objetivo. E quando Deus ele liberta alguém, quando Jesus faz o trabalho de libertação na vida de alguém, quando ele liberta, irmãos, ele liberta por completo. Quando ele liberta o crente, quando ele liberta uma pessoa, e aquela pessoa está na igreja servindo a ele, primeira coisa, irmão, é fiel dizimista. Não adianta crente de igreja falar para mim que é crente de igreja e não é dizimista, que para mim andou longe de ser crente. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor é pastor. Quando eu não era pastor também eu era dizimista. Chega em casa, irmão, nós estamos falando de libertação. Quem quer sair daqui liberto diz amém. Tem gente, irmão, que na igreja é uma coisa, em casa é outra. Não, nós vamos falar, é libertação. Hoje é libertação. Hoje Deus vai libertar aqui, pastor. Deus vai sacudir gente aqui. Tem gente, irmão, que dentro da igreja é uma maravilha com a esposa. Chega em casa, falta bater. Fala comigo assim, fala Deus. Desce o porrete. Irmão, eu não sei se aqui tem não. Eu acho que é só lá para o estado do São Paulo.
Para nossa região aqui não tem gente assim. Que na frente do pastor é uma bênção. Por detrás mete a ataca no pastor. Aqui não tem não. Eu acredito que não, pastor. Aqui é uma bênção. É igual a minha igreja é uma bênção. Aqui é uma bênção. Eu só estou falando. Eu não sei por que eu estou falando, mas não tem necessidade, pastor, de falar. Tem não. Vira para o teu irmão e fala para ele assim: se a libertação vem de Deus, Ele liberta por completo. Porque tem crente que gosta de uma fofoca, irmão. Tem gente que é dizimista fiel na igreja. Tem gente que não perde um culto, mas fofoca mais do que a cobra. O templo que o Espírito de Deus opera, Satanás não opera junto com ele. Vai doer, mas vai curar. O templo que é cheio do Espírito Santo, não existe lugar para Satanás ficar operando. Olha aqui, irmão, questão de minutos, segundos, ele pega um homem endemoniado e faz ele o maior pregador da história. Eu vou te perguntar aqui, irmão. Tu já se perguntou para que Jesus te chamou? Já? Você já parou para pensar o que você precisa fazer para poder ser grato pelo chamado de Deus na tua vida? Porque eu vou dizer para os irmãos, Ele não te chamou para ficar esquentando o banco. Ele não te chamou para você ficar sentado onde você está. Pastor, mas eu não quero pregar e nem cantar. Você consegue lavar essa igreja. Você consegue fazer visita para alguém. Mas o importante, irmão, é que a obra que Deus opera em mim, Ele opera por completo. Amém ou não amém? Vira comigo e fala comigo assim: a obra que Deus faz em mim é por completo. Esses dias eu estava dizendo que obra, olha aqui para mim, obras inacabadas. O que é inacabada, pastor? Que não terminou. Eu estava dizendo para um rapaz, obra inacabada, ela não glorifica a Deus. Eu nunca vi Deus fazer alguma coisa pela metade. Quando Deus converte, irmão, o teu bolso, quando Deus converte o teu bolso e você é um dizimista, Ele também converte a tua língua. Quando Deus te converte, Ele te transforma. Aquele homem, irmãos, ele vivia no sepulcro. Eu vou perguntar aqui, eu sei que ninguém nunca fez isso, mas vou perguntar: quem já comeu carne de defunto aí? Quem já comeu, irmão, carne de defunto? Levanta a mão aí, quem já comeu. Aquele homem comeu, irmão. Comeu. Se tu nunca comeu o pão que o diabo amassou, ele comeu o pão e o defunto também. Se alimentava nos sepulcros. Olha a situação. Sabe por que eu estou falando isso? Porque talvez tenha alguém aqui no nosso meio que está vivendo uma vida, talvez, que olha para um lado e para o outro e diz assim: eu não consigo me libertar, eu não consigo sair dessa situação. Tem sim, irmão.
Se Deus colocar a mão, tem jeito. Só não tem jeito se Deus não colocar a mão. E Ele só não vai colocar a mão se você não autorizar. Se você abrir a porta, Ele coloca a mão. E se Ele colocar a mão, Ele opera. E se Ele operar, o milagre acontece. E se o milagre acontecer, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Mas só existe uma transformação se o poder de Deus operar. E se o poder de Deus operar, irmãos, você vai largar de ser escravo de Satanás para ser um instrumento na obra de Deus. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo que você é escravizado, não, irmão. Eu só estou dizendo que quando nós somos pegos pela mão de Deus, quando Ele pega na nossa vida e Ele opera na nossa vida, nós viramos um instrumento na mão dEle. Tem alguém aí que trabalha para Jesus aí, irmão? Tem alguém aí que está trabalhando no reino dos céus aí? Levanta a mão e diz amém, irmão. Tem vontade aí, irmão? Quem tem vontade de trabalhar na casa do Senhor, levanta a mão aí e diz amém. Tá vendo aí, pastor, o tanto de gente que tem vontade? Só que o crente, ele mente até na hora de cantar, irmão. O crente tem mania de mentir até quando está cantando o hino da harpa. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Mas na hora que o pastor chama, ele não vai. E acaba impedindo do poder de Deus operar na tua vida. Porque para Deus operar, precisa ter uma certa liberdade da nossa parte. E Deus vai operar na tua vida em nome de Jesus. Queridos, eu quero convidar vocês aqui na frente. Em nome de Jesus, venha aqui na frente em nome de Jesus. Pode vir aqui na frente. Eu queria que vocês viessem aqui bem perto do altar aqui, irmão. Pode vir todo mundo aqui perto do altar. Chegando aqui na frente, eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do teu lado. Pode chegar mais para perto aqui, irmão. Eu sou feio, mas eu não vou morder não. Pode ficar para cá, ó. Isso, chega mais para perto aqui em nome de Jesus. Já vai chegando, já vai segurando na mão dos teus irmãos. Pega na mão dessa pessoa. Eu queria que os irmãos fechassem os teus olhos. Feche os teus olhos. Que nessa noite de libertação, irmão, você possa abrir mão e deixar Deus operar e arrancar tudo aquilo que tem impedido de você ser abençoado por Ele. Porque tem coisas que nós devemos e precisamos abrir mão para que o poder de Deus opere dentro de nós. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Começa a operar, Senhor, no meio da igreja. Opera, meu Deus, na vida dos teus filhos nessa noite. Aleluia. Oh, aleluias. Tu és santo, Deus, tu és fiel.
Senhor Jesus, amém, irmãos? Pode aplaudir bem forte, irmãos. Eu queria que os irmãos continuassem aqui na frente. Eu quero fazer algo aqui nessa igreja. Se o pastor me permite, eu quero fazer algo aqui nessa igreja. Irmãos, vocês observou que quando Jesus libertou aquele homem, ele fez dele o maior evangelista naquele lugar? Quando ele libertou aquele homem, ele fez dele o maior evangelista daquele lugar. E eu quero fazer algo aqui, irmãos, depois do que foi pregado, e eu quero fazer um desafio para você. Pastor, qual é o desafio? Eu quero provar para vocês que a palavra que foi pregada, ela tem poder de destravar algo no mundo espiritual. Pastor, eu já chamei muita gente para vir para a igreja, mas não vem. Vai ser destravado hoje. Amém ou não amém? Primeiro eu quero perguntar. Pode. Pastor, eu não vou não. Irmão, se tu não tiver capacidade de trazer um visitante, irmão, na igreja, não, eu vou desafiar. Pastor, eu vou pegar o desafio. Só uma irmã, só vai ter um visitante aqui no domingo, pastor? Rapaz, se eu falo um trem desse lá na minha igreja, todo mundo sobe para cima do altar. Jesus está falando aí, irmão. Eu pensei que o meu obreiro ia subir. Irmãos, você sabe por que muitas vezes Deus não opera? Porque a gente tem medo, irmão. Deus, Ele quer... Quem é liberto aí? Vou perguntar, quem é liberto? Se Deus fez uma obra em você...
Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Faz a unção, missionário Inês, faz a unção na mão delas. Irmãos, sente rapidinho para nós finalizar. Deus abençoe o pastor Marcos, palavra abençoada, palavra forte. Imagine uma pessoa só de receber, de ouvir uma palavra e receber uma ordem e sair dali já pregando o evangelho, já ganhando almas para o reino. Isso é muito forte, né, irmãos? Irmãos, está vendo aqui a iluminação? Está bonito, né? Já melhorou bastante. E nós estamos aqui, a missionária Inês, juntamente com a pastora Ana Lúcia, fez aqui os blocos para uma feijoada, né? Para uma feijoada. Aí ontem lá na congregação eu disse, você vai comprar primeiro para você e depois você vai vender para os outros. Você viu aqui o que o pastor Marcos falou? A obra, irmãos, ela não é feita só por uma pessoa, não. A obra ela é feita por um conjunto de pessoas. O evangelho ele é alcançado por nós. É nós que temos que levar a palavra do Senhor, que temos que pregar. E se vocês não me ajudar, chega um momento que eu vou cansar e vou deixar vocês também só. Né, pastor? Eu vou para o monte toda semana, 2, 3 vezes para o monte, oro em casa, meia-noite, 3 horas da manhã e 6 da manhã, nós estamos orando. Vai chegar uma hora que a gente não vai dar conta mais, né? A gente vai desistir, sabe? A gente vai desistir de sacrificar pela igreja e a gente vai começar a querer cuidar das nossas vidas mesmo, porque a gente vê a ingratidão de muita gente hoje em dia, né, pastor? Então, isso vai ficando dentro da gente. Amém? Então está aqui, ó, que você compra um para você, para sua família, e também pega aí uns 10, 20, para poder você ajudar a vender, para nós estarmos pagando essas despesas aqui. São R$12.500 que nós temos que pagar dessa iluminação que ficou aqui. Não é brincadeira, irmãos, é muito dinheiro. Você olha assim e fala, meu Deus do céu, só a iluminação ficou isso, R$12.500, porque o pastor Hélio fez a mão de obra mais barato para nós, né? Se não fosse assim, tinha ficado bem mais, tinha ficado R$14.500, porque é R$5.000 a mão de obra que ele cobra, ele cobrou só R$2.500. E os materiais ficaram 10 mil. Então é muito caro para mim sozinho pagar. Então eu conto com a sua ajuda, conto com a sua contribuição, sua oferta, seu dízimo, para poder estar nos ajudando, e também conto com você ajudar a vender essa feijoada aqui, para nós estarmos pagando, tá? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus abençoe pastor Marco, obrigado por ter vindo nos ajudar, o Julinho, missionária Dulce. Fica de pé nessa noite, os irmãos que veio nos visitar, ficam todos de pé. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite aqui. Coloca suas mãos assim. Senhor meu Deus e meu Pai, estão aqui, meu Deus, a tua igreja, que ouviram a tua palavra. Eu creio, meu Deus, que eles estão refletindo, meu Deus, em tudo que foi ministrado aqui, desde o louvor, Pai amado, até a palavra do Senhor. E sairão daqui, meu Deus, abençoados, cheio, meu Deus, de força, para enfrentar, meu Deus, a guerra do dia a dia. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem abençoado as nossas vidas, nos dando paz e proteção. Eu quero pedir, meu Deus, que as portas que estão fechadas sejam abertas, pois os teus filhos precisam, meu Deus, de alcançar paz e prosperidade. Eu ministro assim, meu Deus, na vida deles hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora faz assim com as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com a amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Quem pode dizer amém? Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Domingo é a